Que alegria que hoje podemos mais uma vez estarmos na presença de Deus e celebrarmos esse culto. Estamos online, porque eu estou de férias, mas com certeza espiritualmente nós estamos unidos pela graça de Jesus. Eu gostaria de saudá-los com o lema dessa semana. Nós estamos na época de Epifania, onde nós nos lembramos dos atos de Jesus na nossa vida. E por isso eu gostaria de ler em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, o verso 11, o episódio do batismo de Jesus, onde Jesus vai até as águas e ali ele é batizado por João Batista. O céu se abre, o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma como uma pomba e ouve-se então essa voz. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus estava iniciando o seu ministério público, como nós dizemos. Ele estava iniciando o seu ministério de palavra, onde ele ia anunciar a palavra de Deus, e também de curas e exorcismos que ele ia fazer ao redor do povo da Galileia, da Judéia. E aqui nós vemos esse episódio tão lindo que Jesus é batizado e também o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele e nós ouvimos a voz de Deus o Pai. Nós cremos num Deus que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui eles se revelam. E o Pai fala para o Filho: Tu és o meu Filho amado, em quem me agrado. E porque esse Filho foi fiel em todas as suas ações, foi fiel durante toda a sua vida, e ele morreu uma morte de cruz e ressuscitou, permaneceu esse Filho amado, nós também podemos ser filhos de Deus. Porque Deus nos adota como seus filhos e somos recebidos na família de Deus e temos Jesus como nosso irmão mais velho. Que nós possamos, de fato, buscar esse Deus também no dia de hoje. Oramos. Senhor Deus, obrigado porque nesse dia nós podemos celebrar esse culto a Ti. Obrigado, Senhor, porque esse ano já iniciou e pedimos que as Tuas bênçãos estejam conosco. Abençoa-nos, Senhor, e também que ao longo dos próximos dias, hoje e nos próximos, nós também possamos refletir no ministério, na pessoa de Jesus, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão em glória. E esse que está no céu é Rei soberano sobre todas as coisas. Te pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, por sermos falhos, por sermos rebeldes muitas vezes e não sermos bons soldados de Cristo. Mas também te pedimos, Senhor, que pela graça de Cristo Tu possa nos perdoar. E assim também te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos abençoando e nos fortalecendo. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. E que nós possamos louvar ao nosso Deus também nesse culto. Glória ciente.
No culto de hoje e nos seguintes, eu gostaria de compartilhar uma palavra que o apóstolo Paulo ele deixou para o seu servo, para o seu discípulo Timóteo, ou como ele mesmo chamava, o seu filho na fé. E ele se encontra na segunda carta. Ele já havia escrito uma primeira carta ao seu servo Timóteo e agora ele escreve a segunda carta. Então, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, nos versículos de 1 até 7, que diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Até aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós também nesse dia. Amém. No verso 7, o apóstolo Paulo ele diz para o seu servo Timóteo: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. E o desafio que eu faço é que no culto de hoje, nos seguintes, nós possamos refletir nessas ilustrações, nessas comparações que o apóstolo Paulo deixou ao seu servo Timóteo. Eu imagino que a função dele então era matutar, ficar refletindo, contemplando essas imagens, três aqui, né? O soldado, o atleta e o lavrador. Então, três imagens, três personagens conhecidos nossos hoje ainda, mas com certeza muito mais familiarizados na época do apóstolo Paulo e com certeza na vida também do Timóteo. E então ele pede para ele refletir sobre o soldado, o atleta e o lavrador. E é o que nós vamos fazer nesses três cultos. O de hoje nós vamos refletir então sobre quem é esse soldado, que era um personagem militar na época de Paulo. Paulo, inclusive, foi um soldado. Se a gente se lembra, antes dele se converter para o Evangelho, antes daquela estrada de Damasco e ter a conversão dele, ele era um soldado. E, inclusive, ele ia para Damasco para tentar perseguir cristãos para que eles voltassem atrás na fé. E ali acontece essa experiência de conversão e ele se converte. Mas o apóstolo Paulo está usando essa comparação, essa figura do soldado. E aqui eu gostaria de destacar algumas coisas sobre esse soldado. E eu creio que a primeira delas, e eu creio que também o apóstolo Paulo queria mostrar isso para o Timóteo, e também ele com certeza chegou a essa realidade, é a seriedade que é o cristianismo. É interessante porque muitas vezes nós levamos a nossa caminhada de fé de uma forma muito simples. Nós levamos a nossa vida de fé de uma forma muito, poderia dizer assim, na zona de conforto. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando para o Timóteo que a vida cristã, a vida com Jesus, ser um seguidor de Jesus, ser um seguidor do caminho, ela não deveria se comparar a um parque de diversões, mas a uma guerra, onde nós somos soldados chamados por Deus a se alistar. E quando nós somos chamados, quando nós nos convertemos, quando nós fazemos parte da vida de fé, nós somos convocados para essa guerra. Se você é um seguidor de Jesus, não existe essa desculpa de dizer: eu não vou me envolver com isso, eu não quero saber disso. A vida cristã, ela nos convoca a sermos soldados de Jesus. E talvez é por isso que é importante essas imagens, porque nós nunca, talvez, paramos para pensar na vida cristã como um campo de guerra, um campo de batalha. E se é uma guerra, isso significa dizer que nós temos inimigos,
E a palavra nos deixa bem clara quem são os nossos inimigos. E hoje eu gostaria que você pudesse refletir sobre isso, não só nesse momento desse vídeo, desse culto online, mas também no seu dia a dia, na próxima semana, ao longo dessa semana, pudesse refletir nessa imagem do soldado, pudesse pensar o que um soldado faz e como isso pode se comparar à minha vida cristã. E são vários os exemplos, nós não vamos conseguir trabalhar todos aqui, mas esse primeiro, nós somos convocados a uma guerra e não a um parque de diversões. E isso é triste porque muitas vezes o cristianismo tem se diluído, tem diminuído apenas para um momento de entretenimento, um momento que eu vou para a igreja, que eu vou para o culto apenas para me satisfazer, apenas para ouvir uma palavra boa que possa me fazer viver a semana até a próxima semana. Algumas palavras de consolo, de esperança que possam me fortalecer na minha vida banal que eu venho levando. É quase como se fosse quando a gente vai, com um exemplo de antes, ao parque de diversões. Eu vou lá, me divirto e vou embora. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que se nós somos soldados, nós estamos numa guerra, nós temos inimigos nessa guerra. E os 3 inimigos, como eu estava dizendo antes, que a Bíblia nos coloca, o primeiro delas é Satanás, que é o nosso grande inimigo de Deus, que se opõe a tudo que é de Deus, que se opõe a tudo que é bom, belo e verdadeiro, e acaba nos desmanchando a nossa vida. Como diz lá em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Aqui os estudiosos dizem que aqui se fala dos professores, dos falsos mestres, dos falsos evangelizadores da época de Jesus. Mas com certeza esses falsos evangelizadores, falsos mestres, por detrás deles também estava a ação satânica de Satanás de tentar acabar com toda a obra de Deus. E quando nós somos soldados de Deus, nós temos que entender que se nós somos convocados para essa guerra, o diabo vai se opor a nós. O segundo inimigo que nós temos é o mundo. E o mundo é todas as tentações que nos fazem nos desviar do caminho, que fazem com que a gente não leve uma vida voltada para Deus, mas leve uma vida voltada para os nossos próprios prazeres que o mundo nos oferece. E aqui, como a gente já tem falado em outros cultos, os 7 pecados capitais são uma ótima referência para nós. A gula, quando eu vivo apenas para o meu estômago; a avareza, quando eu vivo apenas para o meu bolso e apenas juntando dinheiro, apenas para conquistar bens desse mundo; a luxúria, quando eu vivo uma vida sexualizada e apenas o sexo, toda a minha vida se norteia por base da sensualidade, da sexualidade; a preguiça, onde eu fico preguiçoso, onde as pessoas contam comigo enquanto soldado, mas eu sou preguiçoso, eu não entro nessa guerra; a ira, apesar dos soldados terem que ter bravura, mas essa ira incontida, essa ira voltada para as coisas erradas; e também a inveja e o orgulho, que são o desejo, ou quando nós nos colocamos acima das outras pessoas, ou quando nós desejamos as coisas das outras pessoas. Aqui o mundo nos tenta com esses 7 pecados capitais, sempre tentando nos puxar para baixo, sempre tentando nos fazer desertar dessa guerra. E por último, a própria Bíblia vai dizer que a nossa natureza humana, o pecado que há dentro de nós, para nós pecarmos, não precisa uma ação de Satanás. É muito comum a gente ouvir em algumas igrejas que a pessoa diz: eu pequei, eu traí minha esposa, eu roubei, eu fiz uma falcatrua porque o diabo me tentou. Nós não precisamos do diabo para nos tentar, porque a nossa natureza caída, quando ela é dominada pelos pecados do mundo, pelos pecados capitais, quando ela é dominada por uma vida afastada da palavra de Deus, com certeza a nossa natureza pecaminosa, o nosso egoísmo se sobressai e nós nos afastamos de Deus. E aqui está o segundo ponto. O soldado, ele se disciplina. O soldado que quer servir no exército, ele tem que estar bem preparado. E para ele estar bem preparado, ele tem que dominar as armas que um soldado usa. E se nós queremos olhar melhor, quem escreve também sobre isso é Paulo, o próprio Paulo que escreve ao Timóteo, mas na carta aos Efésios, no capítulo 6, ali ele vai falar sobre a armadura da fé, e ali é de uma riqueza, de detalhamento muito grande. E se nós queremos saber um pouquinho melhor sobre
o que é essa armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça e as outras peças, nós podemos abrir depois em Efésios 6 e olhar quais são essas armaduras que nós, como soldados, devemos estar vestidos. E nós não deveríamos ir à guerra sem essas armaduras. Mas duas que se destacam é que o soldado ele tem que saber manejar bem as suas armas. E uma delas que o soldado usava na época de Paulo era a espada, que aqui eu não tenho, e o escudo de proteção. A arma, a espada como ataque e o escudo como proteção, que se protegia. A espada, se a gente for olhar em Efésios 6, ele vai dizer que a espada é a espada da palavra. Ou seja, a Bíblia Sagrada, a Bíblia que nós temos, a Bíblia ela é a espada de Deus. E se nós vamos nos lembrar, quando Jesus ele é tentado pelo diabo, o diabo tenta Jesus com a palavra de Deus, só que de forma desvirtuada. Ele tira a palavra de Deus do contexto e tenta oferecer as tentações para Jesus. E Jesus não responde com palavras suas, embora ele pudesse, mas ele nos dá esse exemplo de usar a espada da palavra quando ele cita a palavra de Deus lá do Antigo Testamento para confrontar aquilo que o próprio diabo está fazendo de forma desvirtuada. E pensem, se o diabo tenta Jesus com a palavra de Deus de forma desvirtuada, quanto mais nós, o diabo também vai tentar nos atacar com a palavra de Deus de forma desvirtuada. E não é por isso, não é por mais nem menos que existem tantas igrejas que pregam tantas sandices por aí, porque o diabo é campeão em desvirtuar a palavra de Deus desde lá do Jardim do Éden, quando ele convenceu Adão e Eva a comerem do fruto do bem e do mal. Mas nós somos chamados a usar essa palavra de Deus. E o meu desafio nesse ano para você é que você possa se familiarizar mais com essa espada. Assim como o soldado ele tem que se familiarizar com a espada que ele tem e aprender a manejar ela bem, nós também somos chamados a nos familiarizarmos com essa espada aqui que é a da palavra de Deus. E ela também vai servir para nós como instrumento para nós lutarmos esse bom combate. É exatamente com ela que o apóstolo Paulo também fazia as suas evangelizações, as suas caminhadas, as suas jornadas missionárias e evangelizava o Império Romano com a palavra de Deus. E a segunda é o escudo da fé. E com ela nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno, do diabo, como diz também em Efésios 6. Ou seja, nós precisamos desse escudo. Se nós queremos se defender de Satanás, não adianta apenas nós termos a palavra, mas a fé tem que transbordar na nossa vida. Assim como os discípulos pediram a Jesus, nós também devemos clamar a Deus. Senhor, aumenta a nossa fé, que é tão pequena, que é tão fraca. Então nós, como bons soldados, que nós possamos nos preparar para essa guerra. E assim como diz o apóstolo Paulo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Se nós queremos agradar a Deus, nós devemos nos envolver com as coisas do reino de Deus. É claro que nós não vamos sair desse mundo, nós não vamos deixar de trabalhar, nós não vamos deixar nossas famílias para viver uma vida de espiritualidade sozinho, quase como aqueles eremitas antigamente. Mas ali no nosso contexto, ali onde é que nós estamos, nós temos que ter a certeza que Deus, Jesus, nos alistou para nós sermos soldados dele. E como desafio, eu gostaria de repetir mais uma vez, que ao longo desse ano nós pudéssemos ler a palavra de Deus. Como nós estamos no início do ano, que nós criássemos essa disciplina, esse regramento, assim como os soldados eram regrados e são regrados, de ler a palavra de Deus. Afinal de contas, nós não fomos chamados para um parque de diversões, mas nós fomos chamados para uma guerra. E quanto melhor nós manusearmos a espada da fé, a espada da palavra de Deus, melhor soldados nós vamos ser e mais bem preparados nós estaremos. O meu desafio é que ao longo desse ano nós possamos ler muito mais, se não toda a Bíblia, mas pelo menos mais do que nós lemos em outras vezes. Um capítulo por dia, ler todo o Novo Testamento, tentar ler o Antigo e o Novo Testamento, ler os Salmos, mas realmente, diariamente, nos dedicarmos à leitura da Palavra de Deus. Eu espero que você possa aceitar esse desafio. E assim como Paulo convidou Timóteo a refletir nesses exemplos, que você também possa refletir que você é um soldado de Cristo e você é chamado
e você é chamado a agradar esse que o alistou. Que Cristo Jesus nos abençoe. Amém. Chegamos mais uma vez ao final do nosso culto e eu gostaria de deixar os recados que na próxima semana nós ainda vamos estar apenas com o culto online e apenas na outra semana, daqui a 15 dias, então, nós teremos o culto novamente presencial aqui na igreja. E se você quiser fazer a sua oferta, a sua contribuição, os seus dízimos, aqui embaixo do vídeo tem a descrição do vídeo, talvez tenha que clicar para abrir a parte maior da descrição do vídeo, mostrar mais, eu acho que está escrito, e ali vai ter a nossa chave Pix, ou também a conta bancária. Então, se você quiser fazer a sua transferência, nós sabemos que tem algumas contas que
comunidade precisa pagar a conta de luz, de água, enfim, outras contas, e também então é importante que nós possamos fazer a nossa oferta, mesmo que nós não podemos vir até o templo. E aqueles que nos assistem, se também quiserem fazer uma oferta de gratidão, também podem fazer nessa conta, e assim vocês estão abençoando o nosso ministério de proclamar a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar que nós orássemos. Senhor Deus, obrigado porque nós somos chamados a sermos teus soldados. Nós somos alistados no teu exército e que nós possamos cumprir fielmente o teu chamado, o teu alistamento. Senhor Deus, que nós possamos saber manejar bem essa espada da tua palavra e o escudo da fé. Senhor, que nós não envergonhamos a ti que é nosso general e nós que somos teus soldados, mas nos abençoa, Senhor, nessa tarefa. Também te pedimos, Senhor, aqueles que estão de férias, que tu possa estar cuidando, aqueles que já retornaram aos seus trabalhos, que nesse ano possa ser um ano abençoado por ti também, onde nós podemos entender o nosso trabalho como um campo de batalha, onde nós somos chamados por ti a também dar testemunho do teu amor. Enfim, Senhor, que nós possamos entender que nós não somos chamados a um parque de diversões, mas pela fé, a vida cristã nos chama a guerrear. Tudo mais, Senhor, nós queremos colocar na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria.